O grande problema com a igreja moderna é que a igreja volta a essas coisas, acrescentando rituais ao texto bíblico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala que, além da fé, você também precisa de um ritual para quebra de maldição, você está acrescentando à Bíblia alguma coisa externa que não é necessariamente indicada na palavra. Vou dar um exemplo para você. Os apóstolos, eles vão sair pregando o evangelho, você vai ver esses relatos no livro de Atos, e especificamente em Atos 8, a gente vai ter outros casos também, mas quero falar sobre o caso de Atos 8. Filipe começa a pregar em Samaria, e Samaria era reconhecidamente pagã, e era uma cidade, era uma região habitada por pessoas ocultistas. Tanto que uma das figuras mais conhecidas em Samaria era Simão o Mágico, que era um bruxo conhecido por suas artes ocultas e pelos seus trabalhos e etc. Quando Filipe começa a pregar o evangelho em Samaria, muitas pessoas se convertem e essas pessoas começam a professar a Cristo e as pessoas são batizadas, inclusive Simão Mágico. Simão passa a professar a fé, a acreditar em Cristo, é batizado e passa a seguir Filipe. E ele começa a ficar impressionado com as coisas que os apóstolos eram capazes de fazer através do mover do Espírito Santo. Em algum momento da sua caminhada, ele tem uma recaída e ele pede para Pedro passar esse dom para ele em troca de dinheiro. Fala, eu tô vendo o que você está fazendo, o que você faz é impressionante, eu queria comprar isso. Como eu faço para comprar o dom do Espírito Santo? E Pedro repreende Simão, dizendo para ele se arrepender, porque senão ele seria condenado, enfim. A grande questão aqui para mim é que ele era bruxo, certamente tinha feito vários pactos com Satanás, certamente tinha um lado oculto que precisava realmente de conversão, e é exatamente essa a recomendação de Pedro, por exemplo, de Filipe primeiro e depois de Pedro, dizendo para ele que ele precisava se converter e se arrepender do seu mau caminho. Ninguém diz para ele que ele precisava fazer um ritual específico para a quebra de maldições e que não existe nada no texto que indique que recomendaram para Simão que ele fizesse uma regressão ou que ele fizesse um mapeamento espiritual, que ele confessasse o pecado dos seus pais e nada parecido com isso. Que ele precisaria confessar os pecados desde quando ele era um bebê e que toda a aliança que foi feita precisava ser quebrada porque senão a vida dele não ia andar. Não existe nada parecido com isso no relato bíblico. E esse não é o único caso. Todos os outros apóstolos que pregaram em cidades em que o ocultismo reinava, eles tinham a mesma postura. O simples fato de a pessoa crer no evangelho era o suficiente para que essa pessoa fosse liberta. E é exatamente esse o ponto da Escritura, onde as Escrituras vão nos mostrar claramente que não existe nenhuma recomendação para que haja algo além da própria fé para a quebra de maldições.